CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, todas as sextas-feiras a gente aprende um pouquinho mais sobre tecnologia com a ajuda do nosso comentarista Gilberto Sudré. Gilberto que já está em ritmo de férias, já está nos preparando, né? Não só para a chegada do Natal, com as informações sobre tecnologia, mas também o que a gente pode levar de tecnologia quando a gente vai para o descanso. Exatamente, Fernando. Bom dia. Bom dia. Fernando, bom dia, ouvintes da CBN. Estamos aqui próximo das férias e a gente aqui está pensando, né? Levar, né, o notebook para as férias. Aí a pergunta é por que levar um notebook, uma ferramenta de trabalho para as férias? E aí tem uma série de situações interessantes que o notebook pode ajudar. Por exemplo, quando você quiser fazer algum tipo de backup das suas fotos. Muitas vezes as câmeras fotográficas não têm uma capacidade para armazenamento de muitas fotos. Então você pode usar o notebook para plugar lá na sua câmera fotográfica e descarregar aquelas fotos que você já tirou, né, até fazer um backup das fotos no notebook. Uma outra alternativa também, um outro uso interessante, é encontrar locais de hospedagem ou encontrar locais para passeios que você pode ter usando o notebook, usando as ferramentas da internet e até economizar na ligação telefônica, usando o Skype, né, em pontos de acesso livre. Então, o notebook, apesar de ser uma ferramenta de trabalho, nas férias pode ajudar bastante. E tem também, Gilberto, aquele que não consegue se desconectar, né? Também tem, exatamente. Aquele que sai, mas não consegue deixar de passar para ver os seus e-mails, olhar um pouco lá do seu MSN, né, dos seus contatos. Então também tem esse exemplo de pessoas que não conseguem se desconectar da internet. E quais são os cuidados que a gente deve ter ao então levar esse equipamento na mochila, na mala de viagem? Exatamente, ou seja, essa questão de roubo ou de perda de notebooks é uma questão bastante séria. O Gartner soltou essa semana uma pesquisa que um portátil é roubado no mundo a cada 53 segundos. Impressionante, né? Ou seja, então é uma coisa que tem que se tomar cuidado, bem importante sobre isso. Um primeiro cuidado que a gente deve ter é com o backup dos dados. Muitas vezes as informações que estão dentro do notebook valem mais do que o próprio notebook. Então, o primeiro cuidado, mesmo que você não faça, o backup deve ser feito regularmente. Mesmo que você não faça seu backup, né, a cópia dos seus dados, a segurança dos seus dados regularmente, uma questão interessante é que faça isso antes de sair de casa. Então você pode copiar esses seus dados num DVD ou mesmo no HD externo e lembrar de deixar o HD externo e o DVD em casa e levar o notebook com você. Se por algum motivo você tem algum problema ou faça algum tipo de ou perder ou ser roubado, infelizmente, né, ser roubado o seu computador, você tem seus dados pelo menos preservados em casa, o que é interessante. Uma outra questão importante é de você proteger os seus dados que estão no notebook. Imagina que você é roubado e aquelas informações caem na mão de outras pessoas. Para isso a gente também tem algumas ferramentas, por exemplo, ferramentas de criptografia. A criptografia é um método matemático para você embaralhar os dados mediante uma senha. E aí quem tem acesso aos dados é só quem tem essa senha também. Então existem ferramentas gratuitas, por exemplo, como o Cryptiner. Vou dar aqui o site, quem quiser usar essa ferramenta é www.cypherix.com. Cypherix. Esse site, o usuário pode fazer o download dessa ferramenta e criptografar os seus dados dentro do notebook e a partir desse momento, se alguém tiver acesso ao seu computador, não vai ter acesso, se não tiver a senha, aos seus dados. Então, outro cuidado que você pode ter em relação a isso. Gilberto, durante muito tempo, né, as pessoas usavam aquelas maletinhas para transportar o notebook, né? Isso. Aí, depois do assédio aí, né, dos ladrões, dos assaltantes, começou a se orientar em não que as pessoas transportassem o notebook em situações que pudesse dar pelo menos uma disfarçada. Aí se adotou a mochila para transportar no notebook. Só que os ladrões também descobriram que dentro das mochilas há notebooks. E aí, transporta onde então? A ideia ou a sugestão é usar uma bolsa que seja a mais disfarçada possível e que você não tenha a dica, né? Não dê a dica que ali dentro tem um notebook. Mas é difícil você estar de terno e gravata, muitas vezes está indo com uma bolsa grande, né? De um assaltante não descobrir, você não desconfiar que você está usando ali dentro o notebook. Tem aqui uma participação de um ouvinte pelo MSN. A gente está conectado aqui no MSN, no cbntecnologia@gmail.com, e ele pede para mim repetir o link. Então, obrigado, Rodney, que apareceu aqui com a gente aqui, está online com a gente aqui. O site então do Cryptiner é www.cypherix.com.
Bom, lembrando aí o nosso internauta e todos os demais que daqui a pouquinho esse comentário completo do Gilberto Sodré vai para o nosso site na CBN. Então pode ouvir de novo, anotar com calma, testar todas as ferramentas que são ensinadas aqui no ar. Exatamente. Bem, Fernando, nessa questão ainda de segurança, vamos falar de aeroportos, um caso à parte, viu? Os aeroportos rapidamente se tornaram uma espécie de buraco negro para esses equipamentos. Imagina você na fila, querendo correr para pegar um avião, em cima da hora, cheio de turistas, crianças correndo, e aí é muito fácil você esquecer uma bolsa ou esquecer de prestar atenção na sua bolsa. Prato cheio para os ladrões de chegarem e levarem essas bolsas. Então, muito cuidado você que está aí para embarcar, cuidado com a bolsa onde você coloca, não desgrude o seu olho do seu equipamento, porque isso pode ser um risco grande na questão de roubo ou assalto do seu notebook, né? E muitos dos assaltos também acontecem já quando você deixa o aeroporto a caminho, portanto, da estação de táxis ou da estação de metrô. Muitas dessas ocorrências são muito frequentes, inclusive nos aeroportos do Rio e São Paulo. Para quem vai seguir como destino esses aeroportos, colhem no notebook. Exatamente. Porque eles correm o risco de te esbarrar e levar a sua bolsa. Não desgrude, não perca de vista o seu equipamento. Outra questão importante é nunca despache seu computador junto das malas, né? Por quê? Porque o cuidado pode não ser o adequado e você pode ou ter o risco de roubo ou o risco de dano desse equipamento também, né? Então, na parte de transporte com cuidado. E lembre de usar, a gente já falou sobre isso aqui, lembre de usar uma bolsa que seja acolchoada para proteger de trepidações ou pancadas do seu computador, né? Em relação a isso. Quando chegar no destino, essa é uma outra dica também. Cuidado onde você deixa o computador, né? Quando você vai visitar lá seus pontos turísticos, fazer os seus passeios, cuidado de onde você deixa o seu computador. Se o seu hotel oferece algum serviço de cofre, não hesite em utilizá-lo. Deixe o seu computador guardado lá no cofre, trancado, para que você não tenha depois a surpresa de quando voltar do passeio, não encontrar mais o seu computador lá dentro, do seu quarto ou do seu escritório onde você estiver. Gilberto, a gente tem que ter atenção também às tomadas para carregar a bateria. É verdade, muitos lugares tem 220 ou 110, exatamente. Então é bom olhar no seu carregador, lá do eliminador, né, o carregador de energia, se ele é compatível com a energia elétrica que está no seu computador ou no lugar onde você está hospedado, né, vamos chamar assim. Afinal, se você tem todo aquele trabalho, né, de embarque, cuidado com a bolsa, o transporte no colo, chega lá depois queima com o notebook, exatamente, não dá, né? Não tem, ou fica só na bateria, não tem condição, né? Fica complicado. Bem, quando você chegar no destino também, cuidado com as redes públicas de sem fio. Muitas vezes você vai usar as redes sem fio, cuidado com isso, porque são redes que os dados, quando você usar essas redes, seu computador e seus dados podem estar em risco. Então, use ou dê preferência a usar esse tipo de rede sem fio em hotéis, em locais que você tem uma certa proteção, né, para isso. Evite de usar essas redes em locais que são públicos, né, porque aí você pode estar correndo um risco adicional. E por último, na questão ainda de segurança, mesmo que você não leve o seu notebook, cuidado se você precisar fazer acesso à internet a micros ou PCs de LAN houses ou PCs públicos, porque esses PCs, esses micros, você nunca sabe aonde é que eles navegaram antes, e esses micros podem estar infectados, e aí você pode estar correndo o risco de digitando uma senha, sua senha ser capturada e depois alguém fazer um roubo do seu perfil, da sua identidade, e aí você vai ter um problema grande em recuperar lá a sua conta de e-mail, sua conta de Orkut ou sua conta de MSN. E quem faz um uso aí, portanto, se loga no computador público, ele não tem como desconfiar do que passou pela frente. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado para onde você navega usando um computador público, porque você nunca tem certeza exatamente de qual é a qualidade, ou seja, como é que está o sistema operacional e se tem ou não um vírus naquele computador. Ok, vamos então agora à nossa agenda e os fatos que marcaram a semana. Exatamente. O fato da semana, o principal, é que foi uma semana recheada de más notícias para a Microsoft, né? A Microsoft recebeu hoje, nessa semana, primeiro uma notícia que o uso do Windows ficou abaixo do uso normal, ou seja, de 90% que era o uso normal dos usuários. Então, ou seja, o uso do Windows está caindo, né, ou seja, em todo o mundo, e está crescendo o uso de sistemas operacionais como Linux ou como macOS, do Macintosh. Então, ou seja, é uma notícia que a Microsoft começou a ficar preocupada porque vem ao longo do tempo caindo e agora passou abaixo
abaixo dos 90%, coisa que não acontece há muito tempo atrás, né? Em todas as campanhas, né, pelo software livre, né? Exatamente, exatamente. Uma outra má notícia também para a Microsoft é que o Firefox, o concorrente direto do Internet Explorer, chegou à marca dos mais de 20% de internautas. Então, ou seja, o Internet Explorer está por volta de 66%, né? E o Firefox ultrapassou nessa semana a marca dos 20%. Então, ou seja, um crescimento sustentável no uso do navegador livre também. Uma outra notícia ruim para a Microsoft, né, em relação a isso. Né? Ela tem que começar a criar novas estratégias, então, exatamente, né? Exatamente, né? Para chamar a atenção dos usuários. Né? Falando aí de notebooks, né? Uma notícia interessante que apareceu essa semana foi de uma mensagem de celular que você pode desativar no notebook, uma questão interessante. Então, a Lenovo, uma fabricante chinesa de PC, lançou uma linha de celulares em que você... caso ele seja roubado, você manda uma mensagem de SMS para o seu notebook, que tem um número de celular ali dentro, e ele desativa, ele trava o notebook. Então, ou seja, como se fosse de carro, né? Seguro de carro, que você ou trava o carro através de celular, agora tem esse serviço também para notebooks. Então, ou seja, se você por acaso for assaltado, você pode cancelar e limpar toda a memória do notebook, até travar o notebook, usando uma mensagem de torpedo, uma SMS. Nossa, isso é tecnologia. Bacana, interessante, muito bom. Muito interessante lá em relação a isso. Bem, outra notícia dessa semana foi a crise realmente chegou à área de TI. O Google anunciou uma demissão de praticamente 10 mil colaboradores temporários, né, agora nessa semana. Então, ou seja, um fato claro de que a crise chegou também à área de TI, né, em grandes empresas para isso. E tem uma curiosidade também, né? A curiosidade dessa semana ficou por conta da NASA. A NASA fez um teste, né, de internet, de comunicação via internet no espaço. E funcionou? E funcionou. Funcionou, conseguiram transferir arquivos através da própria internet no espaço. Então agora isso abre caminho para navegação, agora literalmente navegação da internet através do espaço. Bem interessante também. É verdade. Para a próxima semana, temos destaques? Na próxima semana ainda estamos analisando algumas agendas, mas ainda não temos nada na semana que vem. Ok, Gilberto. Vamos lembrar então para os nossos ouvintes que as pessoas que têm dúvidas, curiosidades ou até sugestões aqui para os demais ouvintes do CBN Vitória podem contribuir com o quadro CBN Tecnologia no endereço cbntecnologia@gmail.com. Tem o e-mail e tem o MSN através do próprio endereço. Pode mandar e-mail para a gente ou então participar online, como fez o Rodney aqui, e mandando as suas perguntas e sugestões através do comunicador instantâneo. E não esquecer também do blog www.gazetonline.com.br/blog Vida Digital. O blog, o Gilberto também, no blog Vida Digital, ele debate temas ligados à tecnologia, é uma continuidade aqui do CBN Tecnologia, em que você pode, inclusive, debater os assuntos de hoje, né? A segurança dos seus equipamentos durante o período de férias. Exatamente. Estamos aqui à disposição para tirar dúvidas e sugestões. Gilberto, muito obrigado, bom final de semana e até a próxima sexta. Obrigado a você, Fernando, e obrigado aos nossos ouvintes e a participação de todos. Até a próxima sexta.